A paz de Jesus, irmãos, eu sou Alcimor. Que bom estar aqui nesse domingo à noite para adorarmos ao Senhor. Como é belíssima essa música que nós acabamos de louvar ao Senhor com ela, né? Pedindo que o Senhor toque em mim, toque em nós. É o que eu desejo nessa noite, aconteça Deus tocando no coração de cada um de nós e nos desafiando, né, a vivermos uma vida mais comprometida com a pessoa e palavra dele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Que essa música que cantamos seja a nossa realidade. O Senhor possa estar tocando em cada um de nós. Essa é a minha oração para esse momento. Eu peço direção, unção, sabedoria do Senhor para a minha vida, que vou estar ministrando, vou estar falando, mas eu também te peço para todos aqueles que vão estar escutando nesse auditório e em casa, na tendinha, lá no espaço Conviver. Pai, em nome de Jesus, toca, faz uma obra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém, né? Nós estamos, como o Euriano falou, encerrando essa série, essa minissérie no livro de Neemias. Eles, o Hamilton, o pastor Hamilton, o Daniel Marques e Euriano, já ministraram nos 2 primeiros capítulos do livro de Neemias, e hoje iremos meditar em cima do capítulo 3 de Neemias, né? E o capítulo 3 de Neemias é um capítulo que merece, ele requer uma atenção bem especial para a nossa leitura. Mesmo porque a gente não está acostumado com um texto como esse. Eu confesso que quando me desafiaram a ministrar, eu olhei para o texto depois de ler, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou tirar aqui, né, dessas coisas, né, dessa leitura, né? Mas Deus foi muito benevolente comigo e me deu realmente uma ministração que com certeza você vai ser desafiado nessa noite. Assim eu espero, né? Então, como eu falei, o pastor Hamilton, o Daniel Marques e Euriano já ministraram no capítulo 2 e o capítulo 3, mas antes de entrar no texto, é bom a gente dar uma pequena revisão do que já foi ministrado. Nós vimos na oportunidade Neemias se sensibilizando com a situação catastrófica que vivia Jerusalém em termos de segurança, e aqueles muros estavam em escombros. Vimos também Neemias orando, intercedendo pela própria situação de Israel. Neemias foi um homem que foi tocado por Deus para orar sobre Israel, né? E vimos também Neemias deixando o seu conforto. Ele servia ao rei no palácio de Suzã, para ir para Jerusalém, para trabalhar arduamente na reconstrução desses muros. Vimos também Neemias sendo corajoso ao falar com o rei Artaxerxes, certo? Pedindo ao rei autorização, recurso para realizar a missão da restauração desses muros, né? A gente diz assim, mas ele foi lá falar com o rei, só que não era assim, queridos. Ninguém entrava na presença do rei sem a autorização do rei. Então, primeiro, tinha que ser anunciado, o rei dava a autorização e a pessoa só se aproximava quando o rei é autorizado, direcionando o seu cetro. Apesar de Neemias ter um pouco de convívio com o rei, porque ele era copeiro do rei, como já foi falado aqui, enquanto pregaram no capítulo 1 e 2, né? Mas, mesmo assim, ele teve que ter coragem, porque o que ele ia pedir ao rei era uma autorização e recursos, né? Porque ele precisava não só autorização, recursos materiais e pessoal para ser liberado as pessoas para entrarem nesse projeto de reconstrução. Vimos também Neemias sempre contando com a boa e soberana vontade de Deus. E vemos também Neemias sendo uma pessoa perseverante em cumprir a sua missão. Então, no capítulo 3, a gente vê
que é o momento, depois de orar, depois de conversar com o rei, ele indo para executar a tarefa, a missão de reconstruir aquele muro quebrado, né, arrebentado, né? E eu quero falar nessa noite sobre o tema vivendo a restauração de muros e também de vida, porque hoje nós somos chamados também para reconstruir. Nesse momento que nós estamos aqui ministrando, estamos sentados nesse auditório, eu quero dizer para vocês que existem muitos lares sendo arrebentados, muitas vidas sendo destruídas pelo pecado, pelo inimigo, pela sociedade, pelos valores, e nós fomos colocados nessa sociedade justamente para reconstruir. Você precisa ser usado por Deus para reconstruir o que foi quebrado. A outra coisa também, que eu vejo no capítulo 3, até eu citei hoje pela manhã, né, que esse texto é um texto que é difícil de entendimento, porque nós vamos ver muitos nomes sendo citados, tá certo? Por Neemias, e nomes desconhecidos nossos. Eu até brinquei que quando eu terminei de ler, pelo menos 3 vezes, o capítulo 3 de Neemias, eu fiquei morto de feliz. Eu disse, obrigado, Jesus, pelo meu nome ser Alcimou. Porque é tanto nome feio aqui, querido, que o meu é lindo, certo? É por isso, né? Então nós vamos também ver que através dessa leitura, e por sinal, o livro de Neemias é um livro que muita gente até pula esse capítulo 3, porque é um pouco enfadonho, tá certo? Na leitura, mas aqui tem grande ensinamento para as nossas vidas. Eu aprendi muito, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, se esse texto está na Bíblia, ele está na Bíblia, foi um texto inspirado por Deus, eu quero dizer para vocês que aqui tem o que nos ensinar. Vai servir para o nosso aprendizado, né? Esses nomes aparecem também porque Neemias ele quis e fez questão de citar os nomes das pessoas que participaram dessa obra, destacar o nome dessas pessoas que realizou essa obra, essa missão, né? A reconstrução dos muros de Jerusalém. São 38 nomes citados, tá certo? São 12 portas, mas não era uma portinha qualquer, eram portas imensas, certo? E 52 dias de trabalho, então foram um dia realmente árduo. Inclusive, foram mais do que 52 pessoas envolvidas. Por quê? Porque aqui não é citado os nomes das mulheres e nem das crianças. E com certeza elas tiveram também uma participação, trabalhando, fazendo o rango, a comida, a boia, o lanche, e talvez servindo até água para os que estavam participando, né? E não são citados, tá certo? Aqui tem um ensinamento para nós, porque na obra do Senhor, a gente precisa aprender que o mais importante não é o destaque de homens, não é ser visto. Existem muitas pessoas que trabalham no anonimato, por trás das cortinas, tá certo? Então, tem muitas pessoas que não aparecem. Por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui nesse culto, muitas pessoas colocaram a mão na massa para fazer com que esse culto acontecesse. Tem pessoas filmando, tem pessoas na produção, tem pessoas tocando, tem pessoas na recepção e assim por diante. Todas essas pessoas com a única missão. Qual é a missão? Fazer com que esse culto seja agradável para nós e saiamos daqui cheios de Jesus para a glória de Deus. Amém? Então são pessoas que não aparecem, porque o mais importante quando servimos ao Senhor não é aparecer, não é o destaque, mas participar servindo. E para quem nós estamos servindo. Então nós vamos aprender, né? Vamos aprender com a edificação dos muros de Jerusalém. Neemias capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 32, é longo a leitura, mas fique atento aí, vai aparecer no telão e eu vou tentar
ler aqui para vocês, né? E eu confesso que cada vez que eu leio esse texto, eu termino com os olhos trocados. Tá certo? Então, o sumo sacerdote, versículo 1, diz assim: então o sumo sacerdote Eliasabe levantou os seus parentes sacerdotes e eles começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta da ovelha. Decore essa palavra, porta da ovelha, né? Eles a consagraram e colocaram as partes no lugar, depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananeel, certo? Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Já pensou? Por isso que eu digo, ao Samuel é lindo, né? A pessoa se chama de Zacur. Vem aqui agora dar uma palavra para nós, o pastor Jacu, olha, Zacur. Não é legal, né? Eu tive um grande amigo que faleceu, pastor também, chamado Naur, né? Mas até Naur é mais bonito que Zacur, certo? A porta dos peixes, versículo 3, foi reconstruído pelos filhos de Azeaná, certo? Eles puseram os bastidores e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Agós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de quem? Filho de Berequias, neto de Mezabel, tá certo? Fez os reparos ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte é reparado pelos homens de Tecoa. Decore esse nome, que eu vou voltar para ele depois. Tecoa. Mas os nobres da cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de Jessaná foi consertada por Joiada, filho de Bazeia, certo? E por Mesulão, filho de Bezodias, eles puseram os bastidores e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Meladias de Gibeon e Jadom de Meronote, homem de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província de Trans-Eufrades. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte. Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente à sua casa. E Atus, filho de Asabeneias, fez os reparos ao seu lado. Melquias, filho de Arim, e Azub, filho de Paat-Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda de suas filhas. Eu quero dar um destaque aqui para esse texto, né? Eu falei que alguns nomes aqui tem filhas, né? Filhas de Zalum, tá certo? Participaram também. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam ali 1000 côvados. Olha, isso aqui é interessante, que esses aqui trabalharam e produziram, em termos de restauração do muro, 1000 côvados, ou seja, 450 metros de muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Ebe-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele reconstruiu
cobriu e colocou as portas do serrolho na tranca no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas. Olha um destaque aqui. Os levitas são os cantores, são os músicos, que levavam a congregação de Israel à adoração. Que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani, junto a ele, Asabias, governador de Keila, e fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispá, reconstruíram outro trecho, começando de um ponto que fica em frente à subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, isso aqui também merece um destaque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Agós, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe, que é o sumo sacerdote, até o fim dela. Depois reparos foram feitos pelo sacerdote das redondezas. Depois, Benjamim e Azube fizeram os reparos à frente da casa e, ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou os trechos desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do Palácio Real Superior, perto do pátio da guarda, junto ele, Pedaías, filho de Parós. E os servidores do templo, que serviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até a frente da porta das águas, na direção do leste e da torre e ali que sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa, aqui merece um destaque também, repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imir, fez os reparos na frente da casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta leste, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de filho de Zelaf, fizeram os reparos do outro lado. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua morada. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente à porta da inspeção, até a sala da esquina superior. E, finalmente, entre a sala superior da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Eu vou até tomar uma água, né? Vocês entenderam por que meu nome é Alcimor? Ai, Senhor, que bom, né? Queridos, sabe por que esses nomes chatos estão aqui? Esses nomes complicados, difíceis até de ler, tá certo? Para mim, né? Eles estão aqui porque Deus ele queria que nós
a nossa geração e as gerações que já passaram, outros que vão passar, entendesse que esses homens foram destacados porque serviram ao Senhor numa missão. E Deus gosta de destacar sempre que nós nos colocamos à disposição de servir. Deus gosta de dar o destaque para... Tu está lembrado aquele diálogo entre o inimigo e Deus sobre Jó? Está vendo meu servo Jó? Né? Deus observava Jó, tão quanto o inimigo também observa. Aí ele destaca, né? Caba bom, servo fiel, né? Temente a Deus se dizia do mal, né? Então a gente vê que Deus sempre dá o destaque. Ele quer dar um destaque para nós quando realmente nós servimos. Porque Deus não é político. Ele não bate nas nossas costas simplesmente para agradar, para puxar o saco. Não, isso é coisa de políticos, né? Aliás, na verdade, não é só político, isso é pessoas falsas, né? Deus não é assim, está vendo aqui, né? E, por sinal, ele destacou algumas pessoas que, dentre todas essas, ele fez questão de destacar algumas pessoas que nós vamos já ver isso aí. Esse texto, eu conheço muita gente que, quando vão ler o livro de Neemias, pulam esse capítulo 3, né? Porque realmente é um texto difícil. E na Bíblia tem texto difícil, mas eu quero afirmar, como eu já li, toda palavra inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, tá certo? Para nos dar direcionamento. Então, até esse texto, ele vai servir para nós como ensinamento e também para nos desafiar a estar envolvido na obra de Deus, né? E eu quero trazer alguns destaques, tá certo? Na verdade, alguns valores e outras lições que esse texto ele nos traz quando foi lido. Por exemplo, o valor do trabalho em equipe. Nós, como igreja, precisamos valorizar o trabalho em equipe. Sabe por quê? Porque a gente vê muita gente envolvida, mas sempre são os mesmos. Sempre as mesmas pessoas, né? Porque tem muita gente se escondendo, né? Tem muita gente ficando acomodado e não coloca a mão no arado, né? Não sente o toque de Deus, como a gente ouviu aqui, né? Toque em mim, não pede para que Deus toque. E Deus não só toca, como cutuca. Agora ele cutuca através de quem? De cada um de nós. Queridos, aquele amado do seu GR, que você conhece, que está aí na Berlinda, está há anos e mais anos só vindo, esquentando o banco aqui na igreja e não coloca o seu dom, o seu talento, os seus bens à disposição de Deus. Dá um cutucão neles, amigo, vamos lá, vamos servir, né? Nós estamos falando sobre nosso impacto agora do Natal, o bem por alguém. É preciso que haja um envolvimento seu, aproveite. Deus está dando uma oportunidade de você regaçar as mãos e esteja aqui para servir ao Senhor. Então, o trabalho em equipe é muito importante. Por quê? Porque Neemias não podia realizar essa obra de reconstrução sozinho. E no capítulo 1 e 2, a gente vê que Deus colocou no coração de Neemias uma sensibilidade para se preocupar com esses muros que estavam destruídos. Muitas vezes, assim, Deus coloca no nosso coração algo para a gente se incomodar. E às vezes, sabe o que é que acontece? Deus coloca no coração, toca no coração para que a gente haja em prol de uma causa, em prol de uma situação, às vezes uma ajuda ao irmão. Sabe o que a gente muitas vezes faz? Eu vou orar. Só que o cara está precisando de pão, está precisando de comida, né? Aí você vai só orar? Não, a gente tem que orar, sim, porque toda a provisão vem do Senhor. Porém, a gente tem que ter a ação também, tá certo? Qual é a ação? Prover. E se você não tem recursos para ajudar, meu amigo, converse com outro que tem. Converse, compartilhe. Rapaz, nós estamos com o irmão assim, está assado, está precisando disso, está precisando daquilo. Vamos
contribuir com a igreja, para que a igreja tenha condições de atender à necessidade do irmão. Por quê? Porque a ajuda é importante fazer, mas faça através da igreja. E a igreja somos nós. A igreja somos nós, tá certo? Porque às vezes quer fazer de forma individual para poder receber o destaque, né? E quando a igreja recebe os recursos e repassa, e abençoa, e resolve, né? A pessoa não aparece. Mas o mais importante não é participar, o mais importante não é colocar a mão e não aparecer, e não o destaque. Isso eu já falei. Então, o que foi que Neemias fez? Além de orar, ele foi para a ação. E esse capítulo 3 é justamente a ação, é a reconstrução. No capítulo 1 e 2 a gente vê ele orando, indo para o rei, mas agora aqui é ação. E muitas vezes nós precisamos de ação. Nós precisamos sair de cruzar os braços e fazer alguma coisa de forma mais concreta, né? Então, foi o que ele fez? Ele formou uma equipe, encorajou os líderes de Judá, tá certo? E esses líderes de Judá encorajaram a outros, e esses outros se engajaram também, né? Porque à medida que o líder é exemplo, o povo segue. O povo quer ver não só teoria no líder, mas prática, tá certo? O povo sai com ele, quando o líder é um líder criterioso, um líder que realmente dá exemplo. Então nós precisamos, líderes, nós precisamos dar exemplo, né? Nós precisamos ser os primeiros a pegar a mão na massa, botar a mão na massa, né? Olha, note que nessa equipe de Neemias, que não era a equipe de Neemias, eu vou ressaltar aqui, foi aqui a equipe de Deus formada por Neemias, tá certo? Deus primeiro tocou em Neemias, tá certo? Então, eles note que tinham pessoas de diversas regiões, diversas classes sociais, diversas habilidades e diversas experiências. Todos eles trabalhando juntos e em equipe para cumprir uma única missão. Qual era a missão? Reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Lá tinha sacerdotes, ourives, perfumistas, líderes de cidade, prefeitos, levitas, mercadores, velho, jovem, criança, inclusive também as mulheres. Eu quero abrir aqui um parênteses. Mulheres, vocês são importantes na obra de Deus. Vocês também são pessoas importantes na obra de Deus. E eu fico assim, abismado com o potencial que as mulheres têm. Elas sempre saem na frente, sempre é a maioria, sempre se engajam, certo? São as que oram mais, são as que servem mais, e de 10 a 0 de muitos nós, homens, tá certo? Por quê? Porque Deus colocou no coração da mulher uma sensibilidade diferente da sensibilidade do homem. Começa pela criação. Deus criou a mulher para ser companheira, tá certo? Adjuntora. E Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden para trabalhar, né? Para administrar. Mas isso não é, de forma alguma, desculpa para que a gente não faça. Certo? Porque uma das grandes desculpas que a gente escuta muito aqui, eu não tenho tempo. Isso é uma mentira, tá certo? E o pai da mentira é o diabo. Você tem tempo, sim, porque você tem 24 horas por dia para viver. Todo mundo aqui tem 24 horas, eu acredito, porque senão nem estava aqui, tinha morrido, né? Então nós temos 24 horas. Agora, muitas vezes nós não administramos nosso tempo com responsabilidade e gastamos muito tempo e energia com coisas que não valem a pena. Não é chamado de Deus, não é propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos rever, né? Então, nós precisamos também. Uma coisa que eu destaco aqui é que ele deixou todo mundo no mesmo nível, né, Neemias, e não só isso, ele valorizou o trabalho de cada um deles, independente que seja o sacerdote, o nobre, como apareceu aqui, o mais idoso, não, ele colocou no mesmo nível e todos eles estão destacados no capítulo 3 de Neemias, né? Deus chama Neemias e ele forma a equipe, tá certo? E Deus forma a sua equipe através de Neemias, né? E você pode também fazer parte da equipe de Deus. Você foi convocado para fazer parte da equipe de Deus, para servir a esse Deus que é maravilhoso, né? Ele não só chama,
mas como nos posiciona, tá certo? Eu não tenho habilidade, Deus provê. Deus vai fazer com que você sirva, tá certo? Olha, a igreja do Senhor, ela sofre muito quando a obra é feita só por alguns. Sofre muito, fica pesado demais, né? Então está na hora, querido, de descruzarmos os nossos braços. Quanto tempo faz que você não serve ao Senhor? Quanto tempo faz que você não dedica um tempo para o Senhor? Outra coisa, um parênteses que eu quero abrir aqui, que eu nem abri de manhã, mas quero abrir agora de tarde, talvez, você que teve de manhã vai escutar. Queridos, se Deus te colocou aqui nessa igreja, nesse ministério, é porque Deus quer te usar aqui nessa igreja, aqui nesse ministério. Então nós estamos vivendo um momento que existe tantas coisas acontecendo no nosso meio, no meio evangélico, tá certo? Que tem pessoas que, em vez de se preocupar com as almas perdidas, se preocupam com as almas achadas. Nós. Ataca membro de outra igreja, tirando membro de outra igreja, convidando para servir, desafiando a servir, e tem gente que vai. Querido, se Deus te colocou aqui, a sua prioridade é servir aqui na igreja, servir ao Senhor aqui na igreja. Não é em outro arraiar, tá certo? As pessoas que estão lá na igreja, nessa igreja, é que devem servir, e não você. Mas tem gente que acaba, né, porque é o reino, porque é para Deus. Aqui também é para Deus, aí você faz lá e não faz aqui. Está errado, porque Deus te colocou aqui. Você não é membro, você não é ligado a esse corpo. É nesse corpo que você precisa realmente servir ao Senhor. Amém? Ou amém fraco, né? Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, certo? A outra coisa que a gente aprende aqui é que a obra do Senhor tem que começar com o maior líder. O líder superior. Nós que aqui começou com os sacerdotes. Aqueles sacerdotes que estavam lá para as ofertas, para consagrar a Deus, para orar, tá certo? Verdade. Mas esses sacerdotes aqui, não só como é o nome dele? Eliasibe, mas outros sacerdotes também se envolveram. O que foi que eles fizeram? Eles não se preocuparam com a sua roupa sacerdotal, não se preocupou em sujar as mãos, as suas unhas. Pelo contrário, eles colocaram a mão no mato. Diz que eles pegaram no batente mesmo, estavam no sol quente, construindo também. Inclusive destaca ele aqui também. A outra coisa, os levitas, né? Uma das grandes dificuldades são eu não quero nem usar os levitas, os artistas, né? Que às vezes se acha tão artista que não é capaz de soltar o microfone, não é capaz de sair do ofuscar das luzes, descer do palco e muitas vezes ralar, pegar a mão no arado com a comunidade, com a equipe que está envolvida. Então, queridos, eu louvo a Deus que esse exemplo aqui desse levita, eles desceram do palco, soltaram os microfones e foram também reconstruir. Esse é um exemplo para nós. Porque o bom levita é aquele que usa o microfone e é capaz de usar com a mesma intensidade, com a mesma eficácia, uma vassoura, para a glória de Deus. Amém? Então, os sacerdotes estavam envolvidos, os levitas também. E nós precisamos também nos envolver, tá certo? Porque a obra do Senhor é grande, querido, e tem espaço para todos. Homens, mulheres, novos, velhos, crianças, tá certo? Líderes e liderados. Todos nós somos convocados, né? Olha o versículo 12, diz assim, ó: Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, fez os reparos do trecho juntamente com suas filhas. Novamente as mulheres aqui, né? O texto que eu já tinha lido. Olha, quem é que estava aqui? Ele é governador, tá certo? Ele era um nobre, ele era uma pessoa importante. Mesmo assim estavam lá, junto com as filhas, com sua família, pegando a mão no arado. Então, mulheres, não fiquem de fora, tá certo? Outra coisa também que a gente vê aqui, pessoas ilustres, tá certo? Além do texto que nós já lemos, né? Diz assim no versículo 15: a porta da fonte foi reparada por Salum, filho de quê? Caosé, governador do distrito de Mispa. Governador, novamente aqui,
né, um homem influente na cidade, também sendo destacado aqui. No versículo 16 diz assim: além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, quer dizer, outro governador, pessoas ilustres, né? Tá certo? Agora, querido, preste atenção, nessa época, não se tinha os equipamentos que hoje nós temos, tá certo? E nem as ferramentas para reconstruir. Pelo contrário, aqui era trabalho braçal. Aqui era braçal, era trabalho no meio do sol quente, tá certo? Porque eles não só tinham que construir, mas eles tinham que recolher o lixo, o entulho também. Então, por isso, tinha que botar a mão no arado, né? Eu vejo aqui na IBC pessoas como executivos, médicos, diretores de empresa, servindo muitas vezes ao Senhor no sol quente. Pessoas que já passaram por nós, que tinham uma certa, um destaque na vida, por ser um médico, durante a semana estava em um hospital, mas aqui no domingo, servindo ao Senhor, sabe fazendo o quê? Olhando os nossos carros, os nossos centuriões, que até hoje estão lá. Nesse momento que nós estamos aqui, ouvindo a palavra, tem gente lá cuidando dos carros, tem gente lá cuidando das suas crianças, ministrando para as suas crianças. E essas pessoas também merecem o nosso destaque para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor, que eles merecem, certo? Agora, querido, todos esses aqui estavam envolvidos 100%? Não. Nem se fosse, né? Nem todos, porque sempre nós vamos ver no capítulo 4, né? Pelo menos que, se você vai continuar lendo o capítulo 4, a gente vai ver, aparecem duas figuras que não só deixaram de servir, mas como atrapalharam, né? Tá certo? Então, não é isso também. Se você não quer servir, mas não atrapalha a obra do Senhor, não atrapalha o outro que quer servir, pelo contrário, facilite, né? Tá certo? Sambalá e Tobias foram uns que tentaram atrapalhar a obra do Senhor. Então, no versículo 5 diz assim, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, tá certo? Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação do seu supervisor. Foram todos nobres, diz aqui nobre, mas não, a gente vê que o restante do povo de Tecoa, eles colocaram a mão no arado. Porque esses nobres aqui se achavam tão nobre, que era tão nobre para um serviço tão simples. E muitas vezes nós podemos estar agindo assim, tá certo? Sabe onde é que está a nobreza? É em você sair do pedestal e descer e se juntar àqueles que precisam de reforço, amparo. Então, queridos, boa oportunidade de você vir, né, no dia 13, né, 5 e 13, para o mutirão que vai ter aqui na nossa redondeza, né? Olha aqui, os nobres de Tecoa se recusaram a trabalhar, o resto do povo não, botaram a mão no arado. Esses nobres se achavam tão nobres, né, ao ponto de não colocar a mão no arado. Agora, Neemias não ficou desanimado, porque Neemias sabia para quem estava servindo ao Senhor. Se bem que eu acho que ele queria, como eu gostaria de ver as pessoas que estão debaixo da minha orientação, né, dos ministérios que eu capitaneio aqui nessa igreja, todo mundo envolvido com esmero, com dedicação, né? Ontem mesmo nós tivemos a nossa confraternização de um dos ministérios, que é o A2, foi muito legal, pessoas que eu nem tinha tido contato com ele, estava lá, e poxa, o irmão está aqui, está servindo, né? Por quê? Porque eu tenho uma equipe que lidera comigo, e eu tenho outros que vêm servir só no evento, tá certo? E quem tem contato mais com eles são os cabeças que eu formei, né? E lá foi legal, foi um momento de muita confraternização, foi um momento muito, muito gostoso, tá certo? E assim eu vou fazer com o Ser Novo, né? No dia 13 também nós vamos ter um grande evento, uma grande confraternização,
Porque para celebrar as conquistas de 2025 e sonhar 2026, tá certo? Neemias não permitiu que o desânimo de alguns o desanimasse. O desânimo desses nobres não desanimou Neemias, certo? Por quê? Porque ele servia ao Senhor com alegria. Ele fez com que as pessoas que estavam lá envolvidas nessa missão também estivessem envolvidas com alegria, né? Porque sabia para quem estava servindo, né? A outra coisa, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, sim, tá certo? Porém, com submissão e humildade. Nós precisamos trabalhar com submissão e humildade, pois a seara do Senhor, nenhum trabalho é simples demais que deve ser rejeitado. Pelo contrário, a obra do Senhor precisa ser abraçada, tá certo? E não rejeitada, né? O terceiro valor que a gente consegue tirar desse texto, que nós devemos respeitar diferenças, habilidades e limitações das pessoas. Porque nem todos, tá certo? Nem todos que estavam lá produziram na mesma quantidade, no mesmo nível. Pelo contrário, uns fizeram mais, outros fizeram menos. O importante não é o trabalho, o resultado do trabalho em equipe. Né? Um futebol, né? Eu acho legal que se esforça, corre, às vezes mete um gol. Aí todo mundo diz, ganhamos, né? Porque é um trabalho em equipe. Então, quando a gente realiza uma obra e pessoas vêm para Jesus, pessoas se rendem a Jesus, pessoas tomam decisão por Jesus, cara, eu quero dizer para vocês que é um trabalho em equipe. E aqui na igreja nós trabalhamos em equipe. Todo mundo é importante, certo? Na área em que está servindo, né? Agora, preste atenção, nem todos. Os moradores de Zanoa, no versículo 13, está certo? Diz assim, ao destaque dele, também repararam 1000 côvados, ou seja, 450 metros de muro até a porta do esterco. É muito, talvez ele fosse tão habilidoso e tão ligeiro, né, que construía isso aí, tá certo? Os resultados, né, foi maior do que alguns. Olha o versículo 14. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu, ou seja, uma porta. Só que tanto dos 1000 côvados como de uma porta, Neemias fez questão de destacar. Valeu, né? Obrigado pela contribuição. É isso que eu faço com as minhas equipes, né? Eu sempre estou incentivando, eu sempre estou no meio, eu sempre estou me envolvendo, dando exemplo, e sempre estou agradecendo pela a participação, pelo empenho das pessoas, porque o bom líder é aquele que também reconhece o esforço, né? O empenho dos nossos liderados, né? Mas todos são lembrados, todos são reconhecidos, todos são destacados por Neemias. Neemias soube aproveitar, mesmo lidando com limitações diferentes, cada um com sua habilidade e sua limitação, né? Tá certo? Não é quantidade, é qualidade, né? Agora tem um aqui que eu acho que foi um destaque especial. Talvez seja um grande ensinamento para você que é servo do Senhor, que serve ao Senhor, né? Está no versículo 20, que diz assim, ó, depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo, com ardor em algumas traduções, certo? Outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote, certo? Olha, Neemias destaca aqui, não o que Baruque fez, mas como ele fez. Isso faz diferença, querido. Como ele fez. Se você vai servir ao Senhor, mas vai murmurando, reclamando, se escorando, tá certo? Fazendo corpo mole, reveja o teu título, a tua posição de servo. Porque o servo, ele serve, tá certo? O servo que não serve, tá certo? Por quê? Porque a palavra zelo aqui traduz
dedicação, vigor, empenho, com vontade e com entrega. Então, é esse modelo aqui que Deus quer de cada um de nós, quando nós somos convocados para nos engajar numa missão ou uma obra dele. É isso que ele quer. De má vontade e murmurando, é melhor continuar de braço cruzado. Porque não é assim, porque o nosso Deus é aquele que quer obediência nossa. Inclusive, a palavra de Deus diz que ele se agrada mais de obediência do que sacrifício. Só que essa obediência deve ser, sabe como? Com alegria. Quem é pai aqui sabe, né? Chama o filho, vai buscar um copo com água. Ele vai, droga, batendo as pernas. Ele vai e obedece, tá certo? Mas tem um que vai rápido, com gentileza, com alegria. Qual o modelo que vocês acham que Deus quer de nós? O que sai murmurando, que sai reclamando, ou que vai e volta com alegria? Ele quer que nós obedeçamos com alegria, tá certo? E esses que foi destacado aqui, esses nomes todos, pessoas que estavam lá envolvidos com alegria. Querido, mas tem uma coisa que eu escuto muito. São pessoas mais idosas, né? Que acham que não são mais úteis, certo? Que são descartáveis, mas na obra de Deus você não é descartável, querido. Sabe qual é a desculpa? Ah, pastor, você sabe, né? Eu tenho cabelo branco. Aí eu digo, é. Pronto, resolve. Pinta o cabelo de preto, pinta o cabelo de azul, pinta o cabelo de vermelho e vai servir, meu querido. Esse é o grande desafio para nós, tá certo? Se o problema é esse, vamos remover o problema. E nunca é preguiça, né? Nunca é ficar acomodado. Então, queridos, Deus tem nos chamado, está nos chamando para sairmos da inércia. Deus está nos chamando para abraçar a obra dele, tá certo? E a obra dele é usar você nas vidas que têm estado do nosso lado destruídas, certo? Arrebentadas pelo inimigo, tá certo? Aí também, talvez você esteja aqui ou em casa me ouvindo, ou vai me ouvir depois, dizendo assim, pastor, mas eu nem sou convertido, eu sou, por que eu tenho que servir ao Senhor? Deixa eu abrir um parênteses também aqui para ti, para você que está nos visitando, está aqui no auditório e está em casa, né? E vai me ouvir depois, quem sabe? Olha, Deus, Ele restaurou uma porta. E essa porta é a porta da graça. E Ele restaurou essa porta para que você possa passar por ela, recebê-lo como Deus, Senhor e Salvador da sua vida, e fazer parte desse chamado, e fazer parte dessa equipe de Deus para servir a Ele. Porque primeiro Ele quer que você passe por essa porta. E essa porta da graça chama-se Jesus Cristo. Aquele que foi na cruz do Calvário e morreu por mim e morreu por você. Tá certo? Aí, querido, então, esse fica um desafio para você. No versículo 31, nós lemos aqui que falou a porta das ovelhas. Sabe o que era a porta das ovelhas? Era a porta onde passava as ovelhas que iriam ser sacrificadas. Tá certo? Passavam por essa porta, né? A porta da guarda, que é justamente essa porta, lá no versículo 31, que fala, né? É a porta da inspeção, que diz assim, depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos no muro até a casa do servo do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, tá certo? Até a sala superior da esquina. Em algumas traduções, fala porta da guarda, onde ficava sei lá, o guarda, né? Eu que fui militar, eu posso dizer para vocês, chamado corpo da guarda, é onde a entrada, né, de um quartel, né? Onde fica lá o sentinela para fazer a inspeção. Quem é você, para onde é que você vai falar com quem, tá certo? Para evitar que seja um terrorista, um maluco, né? Explodir, um homem-bomba, tá certo? Então, ele faz realmente a inspeção. Então, a porta da ovelha, tá certo? Foi a porta onde
as ovelhas passavam para ser sacrificadas. A porta da guarda, ou porta da inspeção, foi aquela porta onde Jesus entrou no jumentinho, na entrada triunfal em Jerusalém. Agora, para quê? Para ser sacrificado por cada um de nós. Essa porta é uma porta muito importante. A porta onde Jesus entrou. E ele entrou para ser sacrificado, como a ovelha era sacrificada na porta das ovelhas para ser sacrificado, tá certo? Jesus é o Rei da Glória, né? O salmista no Salmo 24, versículo 7 ao 10, do 7 ao 10, diz assim: abra os seus portas, abra os seus portais antigos, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente das guerras. Abre o seu porta, abre os seus portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Aqui é uma música, né? Aqui é o salmista, né? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, querido. Jesus é o nosso Rei da Glória. Aquele que carregou a cruz, aquele que venceu a morte, aquele que conquistou um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós, aquele que abriu a porta da graça para todos aqueles que crê, não morram, mas tenham vida eterna, tá certo? Aquele que abriu a porta da graça para nos dar a condição de passar pelos portões eternos. Então, queridos, Jesus é esse, tá certo? Ele é a porta. E por sinal ele falou: ninguém vem ao Pai que senão por mim. Tem que passar por essa porta, por Jesus, né? O quarto e último ensinamento que nós tiramos desse texto, né? Nós precisamos aprender que Jesus quer usar você em favor do coletivo. Você não foi colocado nessa igreja para viver... Aliás, você foi colocado nessa igreja para viver comunhão. Comunhão é coletivo, viver koinonia, viver relacionamentos, né? E às vezes você quer viver, sabe como? No anonimato, isolado. Não, querido. Nós somos igreja. Igreja é relacionamentos. Você precisa estar num grupo de relacionamento para pastorear e ser pastoreado, ensinar, aprender e também, né? Amar e ser amado, né? Agora, presta atenção, em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, ó, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Jesus quer edificar a sua igreja, querido. Amém. Mas Ele quer usar cada um de nós. Jesus quer usar cada um de nós. Nessa obra, Jesus não precisa de voluntários. Ele precisa de servos. Tá certo? Precisa de servos. Ele quer usar você que é servo, queridos. Tá certo? Então, não diga mais, tire da sua cabeça que você não tem capacidade, que você não tem tempo. Tá certo? Você tem tempo suficiente. Sirva ao Senhor onde você está, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Sirva ao Senhor quando os desafios chegarem aqui nessa comunidade. Como eu falei, você é membro da IBC? Sirva a esse corpo para a honra e glória do Senhor, né? Então, nosso chamado hoje não é para construir muros de concreto e nem de tijolos, mas é uma obra muito maior, é edificar pessoas, edificar vidas, chamá-las para Cristo, glorificar a Deus enquanto trabalhando. Note que Neemias, ele partiu, Deus tocou no coração dele, tá certo? Ele foi para onde? Orar. Só que ele partiu da oração para a ação e da ação para a reconstrução. O que eu quero dizer com isso para você? Não fique só aqui, ó, pensando, eu vou servir. O ano vai virar, aí você coloca naquelas coisas que a gente pensa, né? 2026, eu vou emagrecer, eu vou para a academia. Estou falando de mim, viu? Eu vou entrar na academia, que já está com 2 meses que eu quero entrar e não consigo. Aí quando chega, passa o ano, vira o ano, você está com aquele propósito no coração,
aí passou uma semana, passou duas, passou três, aí você esquece o propósito, tá certo? Não é assim. Ele partiu da oração para a ação, tá certo? Agora, sabe quem que não quer ver a igreja edificada? Sabe quem é que quer ver você não servindo ao Senhor? O inimigo, tá certo? Mas o que Jesus falou, as portas do inferno não vai prevalecer, certo? Porque o inimigo já é derrotado. Aí a igreja é edificada pelo Senhor e vai continuar sendo edificada cada vez mais com a participação de cada um de nós para a honra e glória de Jesus. Amém? Aleluia! Deus está chamando você para colocar as mãos na massa. Deus está chamando você para trabalhar em equipe. Deus está chamando você para trabalhar com zelo e humildade, para a honra e glória do Senhor. Não fique fora dessa, querido. De forma alguma, deixa Deus usar você. Baixe sua cabeça que eu quero orar. Antes de encerrar e orar também, eu quero fazer um desafio para você. Eu falei sobre a porta da graça, Jesus. E você pode passar por ela, mas você tem que querer passar por ela. E o desafio nessa noite para você que está nos visitando, que está em casa, ou vai nos assistir depois, entre por essa porta. Aceite Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Aí você vai ser convocado para a equipe de Deus, para reconstruir vidas para a honra e glória do Senhor. Tem alguém que gostaria que nessa noite manifestar, levantando um dos seus braços, dizendo assim: eu quero aceitar Jesus. Amém, glória a Deus. Olha, essa é uma decisão importante. Deus quer usar você. Amém. Tem mais alguém que gostaria? Levanta assim, eu quero. Entendi o chamado de Deus. E o chamado de Deus é passar pela porta, a porta da graça. E aceito Jesus como meu Deus, Senhor e Salvador. Tem mais alguém? Levanta o braço aí que eu quero orar por você e com você. Tem mais alguém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, um dia eu estava sentado aí e aceitei esse convite de Deus. Tem mais alguém? Talvez você que já passou pela porta da graça, já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Só que você tem estado de braços cruzados. Amém, glória a Deus. Você tem estado de braços cruzados. Você tem deixado de servir. E Deus tem te incomodado nessa noite. Você tem dons, tem talentos e até bens você tem. E você tem resolvido, aleluia. Você tem resolvido colocar à disposição do reino dele. Você que é crente, tá? Eu queria que você ficasse em pé, que eu quero orar por você. Dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Usa-me. Eu vou sair do comodismo. Eu vou pegar, colocar a mão na massa. Eu vou contribuir para que o teu reino avance aqui na terra. Oh, Pai amado. Olha, Senhor, obrigado. Tua igreja está de pé. E eu estou de pé também diante do Senhor. Usa-me mais e mais, Senhor. Quero colocar todos esses, Senhor, que passaram pela porta da graça, que estão aqui na frente. E que nós, como igreja, possamos acolhê-los, direcionar para essa equipe, para que eles possam ser capacitados a reconstruir
para a tua honra e glória. Obrigado, Senhor. Abençoa, nos abençoa, Senhor, abençoar essas pessoas. E todos aqueles, Senhor, meu irmão, que faz parte desse corpo, que ficar em pé diante do Senhor, o Senhor também esteja capacitando. Afugenta, Senhor, da vida de cada um, o comodismo, Senhor, a preguiça, Senhor, para que possa te servir e reconstruir vidas para a tua honra e glória. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor.